E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha o que chegou, um SSD NVMe M2 da marca Kingspack NX Série, que comprei do AliExpress. Esse SSD promete uma alta velocidade com um preço bem acessível. Para você que quer fazer um upgrade no seu computador ou notebook, que é o meu caso, né? Vou estar instalando no meu notebook e estar fazendo um upgrade para ver se ele fica mais rápido mesmo. O SSD demorou 17 dias para chegar até minha residência e eu não fui taxado. Então fique comigo até o final para você saber mais sobre esse SSD. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe aí nos comentários se você já tem um SSD da Kingspack, beleza? E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então galera, estamos aqui com SSD NVMe Kingspack. Como vocês viram no unboxing, é um unboxing bem simples, ele vem nessa caixinha e é só o SSD mesmo e o parafuso. Aqui ele vem com uma caixa bem bonita, tem um espelhamento na impressão dela, uma caixinha pequena, mas ela é bem bonita. Aqui na caixa também tem algumas especificações, que ela tem 3 anos de garantia, o SSD, e que a empresa está fazendo 15 anos em 2022. Aqui a capacidade de armazenamento que eu comprei, que foi de 256 GB, M2 NVMe. Aqui atrás também tem a capacidade de temperatura que ele está trabalhando, que vai ser até de 70 graus. Sistemas compatíveis Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac e OS. E a voltagem de operação que ele trabalha é de 3.3 volts. Aqui na loja onde eu comprei ele fala que o SSD de 1 TB ele pode atingir aí de 3.484.11 e de escrita 3.000.36. Então não espere que o seu SSD que tem menos capacidade vai ter a leitura do de 1 TB, que ele vai ser o de 1 TB vai ter mais leitura e mais escrita. Isso aí pode confundir você na hora de comprar, achar que você vai comprar o SSD de 128 GB e vai ter a leitura do SSD de 1 TB. Então isso vai variar e aí você já fique sabendo. O SSD de 128 GB vai ter uma leitura e cada um vai ter uma leitura menor do que o de 1 TB. Se você quiser a leitura de 3.484 e a escrita de 3.000 igual tá na loja, você vai ter que adquirir o SSD de 1 TB, beleza? Vamos pegar aqui o SSD, é uma plaquinha bem pequena mesmo, galera. Tô aqui com a trena para poder medir. Então ele tem 8 centímetros por uns 2 centímetros, ponto 2. Então ele é bem pequeno mesmo, não é um produto grande. Às vezes você vê na foto ou no vídeo parece ser grande, mas ele é bem pequenininho mesmo. Ele tem 8 centímetros, como vocês puderam ver. Aqui na frente dele aqui, ele tem esse adesivo espelhado, que é como se fosse um dissipador, um thermopad, que vai estar dissipando o calor do SSD. E tá escrito aqui Kingspack NX Série NVMe. Aqui na parte de trás tem um adesivo também, com as especificações, código de barra. M2 NVMe 256 GB. Beleza? Não tem mais nada escrito nele, é só isso mesmo. E eu vou estar instalando aqui no meu notebook. Meu notebook
um Ace Aspire 3, Intel Core i3 e 1 TB de HD. Vou estar instalando nele porque eu já estou vendo que ele está demorando para iniciar, tá tendo um pouco de trabalho para estar iniciando e abrindo alguns aplicativos, e eu resolvi comprar esse SSD para estar fazendo upgrade no meu notebook. Vou estar abrindo o notebook, fazendo a instalação e rodando o Crystal Disk Info e o Crystal Disk Mark para estar fazendo os testes de leitura e ver se o SSD está saudável e conferir se está tudo certinho. Então vamos lá para instalação desse SSD. Então, galera, abri o notebook. O ideal é vocês terem uma espátulazinha, mas eu consegui abrir com essa quininha aqui, ó. Foi destacando, ele foi abrindo tranquilamente. Desculpa aí, o áudio não tá igual no começo do vídeo, porque como o meu microfone estava conectado no notebook e fazendo a gravação pelo notebook, eu conseguia fazer um tratamento melhor no áudio. Então eu tô gravando com o microfone que eu tenho aqui, que é do meu fone de ouvido, e pode ser que esteja um pouco diferente aí, beleza? Mas vai dar para ouvir, vai dar para entender tudo certinho. Vou fazer uma limpezinha aqui também antes de iniciar a instalação da SSD. E uma dica é, antes de você mexer no SSD ou até mesmo fazer uma limpeza aqui, é você desconectar a bateria. Aqui que é o meu conector aqui da bateria, eu vou estar tirando, removendo aqui para não ter energia nenhuma aí energizando o equipamento, beleza? Então vamos para a limpeza e depois instalação do SSD.
Então galera, fiz a limpeza no meu notebook. Há um tempo atrás essa pecinha aqui do USB tinha soltado, eu pensei que tinha perdido o USB, agora na limpeza eu vi que só essa pecinha aqui desencaixou. Dei uma apertadinha aqui nos dois clipes e voltou ao normal. Eu já ia ter até que levar o notebook para poder ver se tinha que trocar o USB, mas foi só essa pecinha de plástico aqui que soltou. Eu dei uma apertadinha nela de novo e ela voltou a funcionar. Já dei uma limpezinha aqui básica. Meu notebook já tem 2 anos que eu tenho ele. É a primeira vez que eu abro para fazer uma limpezinha dessa. Ele tá até que não tá muito sujo. Mas vamos então aqui para a instalação do SSD. No meu notebook, o SSD, a entrada é aqui, ó, nessa lateral. É aqui que eu vou ter que estar instalando. Aqui que está a entrada no SSD. Vou baixar um pouco aqui a câmera para poder focar melhor. Então é nessa partezinha aqui que eu vou estar instalando o SSD. E é muito simples. Ele já vem, o meu notebook já vem com um parafusinho aqui para poder instalar. Vou remover esse parafuso. Aqui está o SSD. E como, não sei se dá para ver no vídeo, mas ele tem uma partezinha menor e uma parte bem maior, que vai estar batendo certinho com o SSD. Uma dica também é quando você for comprar o seu SSD, conferir se o seu aparelho tem a entrada correta, tem a aceitação do SSD NVMe, beleza? É só dar uma pressionadazinha que ele vai estar encaixando e abaixar ele aqui, que ele vai estar, e abaixar ele que ele vai poder botar o parafuso. Então tá instalado aí o SSD. Não vou fechar tudo, botar os parafusos, porque pode dar algum problema. Lembrar também de estar ligando aqui a bateria, porque às vezes você pode fechar o notebook, botar os parafusos tudo e ter esquecido de conectar a bateria aqui novamente. E aí lá vai você de novo abrir o notebook todinho para poder conferir isso aí. Beleza? Então tá instaladinho aqui agora, tá ligando ele, fazer os testes de leitura e escrita para ver quanto que vai bater. Não coloquei os parafusos, vou estar ligando o notebook primeiro para ver se realmente vai funcionar tudo certinho. Então galera, o SSD já está instalado no notebook, já iniciei o notebook, já liguei, já está funcionando tudo normal. Mas a pergunta é, e aí, melhorou o desempenho do notebook na hora de ligar ele? Liga mais rápido, igual muitas pessoas falam que em 3, 4, 5 segundos, 6, o PC ou notebook está iniciando? Não melhorou performance nenhuma, porque não é só você instalar o SSD no seu PC, no seu notebook, que ele vai estar melhorando a performance. Isso é uma coisa que poucas pessoas dizem, mas não é só instalar, você vai ter que pegar o seu sistema operacional todinho que está no seu HD e transferir ele para o seu SSD. Eu instalei aqui um aplicativo chamado Macro Reflect, que eu vou estar fazendo a transferência do meu sistema operacional Windows, tudo para o SSD. E aí sim eu vou ter uma melhora na performance do meu notebook, ou no caso seu PC, se você tem um PC. Beleza? Vou estar abrindo aqui os aplicativos para poder ver a saúde do SSD, a leitura e a escrita. Então é isso, você não pense que você só instalando o seu SSD, ele já vai estar dando performance na sua máquina, beleza? Muitas pessoas não falam, eu mesmo pensava antes
que era dessa forma, que era instalar e pronto, mas não é assim. Não sou expert em computador, em notebook, em nada, e tô passando para vocês o que eu tô aprendendo. Vamos lá para o aplicativo aí para a gente fazer os testes. Depois que eu instalei aqui o SSD, ele não vai estar aparecendo aqui para mim ainda, porque a gente vai ter que alocar ele. Então eu vim aqui neste computador, tá só o meu HD. Eu reparti o meu HD para mim poder estar separando meus arquivos, para na hora que eu for clonar para o SSD o sistema operacional não clonar esses arquivos. Vou deixar o SSD instalado, reiniciar o notebook e as tarefas, e vou deixar o HD para armazenamento dos vídeos. Então você vai vir aqui na barrinha de pesquisas e vai escrever disco. E aqui você vai nessa opção aqui, ó, criar e formatar partições do disco rígido. E aqui embaixo tá o SSD, que ele tá como disco 1. Aqui tá mostrando aqui que ele tem 238.46 GB. E é isso mesmo, nunca vai vir a capacidade, nunca vai estar mostrando a capacidade total. O meu HD tem 1 TB, mas está mostrando aqui 931.50 GB. Então eu vou clicar com o botão direito, novo volume simples, e ele vai estar fazendo a formatação dele, né? Apesar de não ter nada, vai estar escrito aqui assistente para novas partições simples. Você vai clicar em avançar, ele vai estar aqui como E. Você pode escolher qualquer letra, mas eu vou deixar o E mesmo e vou clicar em avançar. Aqui você deixa tudo em padrão e avançar e concluir. Se concluindo, ele já vai vir aqui novo volume E, já vai estar aparecendo aqui na sua tela em este computador. Olha ele aqui, ó, alocado de boa no meu notebook, beleza? Então você tem que fazer esse passo. Muitas das vezes o notebook, o seu PC não vai reconhecer, então você vai ter que ir lá alocar, fazer todo esse processo para ele estar aparecendo aqui para você, beleza? Abri o aplicativo aqui Crystal Disk Info, fazer o teste no SSD. Então aqui no Crystal Disk Info o SSD está 100% saudável e na temperatura de 28 graus. O meu HD também está saudável, está entre 35 graus mais ou menos. E aqui reconheceu bem o SSD NX 256 GB. Número da série, interface NVMe Express, padrão NVMe Express 1.4 e é isso. É claro que essa temperatura aqui tinha que estar baixa, porque o SSD não tem nada dentro dele, ele está rodando aí no notebook sem ter nenhum arquivo nele. Então se a temperatura estivesse muito alta, eu já ia desconfiar, porque não tem nada no SSD, ele está limpo, ele está zerado. É claro que a temperatura tem que estar batendo aí baixa, né? Então eu vou estar abrindo outro aplicativo aqui, que é o Crystal Disk Mark, fazer a leitura e escrita do meu HD para vocês verem, e depois eu fazer do SSD para vocês verem também o quão veloz é o SSD em comparação ao HD. Claro que o HD é uma tecnologia bem antiga, né? Mas vocês vão ver uma diferença muito grande. Vamos aqui para outro teste então. Então estou com o aplicativo aqui Crystal Disk Mark, ele já está fazendo aqui o teste no meu HD. Vai demorar um pouquinho, mas já eu volto com os testes mostrando a leitura e a escrita do meu HD. Então essa aqui é a leitura e a escrita do meu HD. Na leitura ele está batendo 65.84 megabytes e na escrita 45.91 megabytes. Então ele é bem lento, como vocês podem ver, o meu HD, e estou tendo muita dificuldade em reiniciar e abrir alguns programas. E agora vamos fazer a do SSD. Então galera, essa é a leitura e a escrita do SSD NX série. Ela bateu aqui 1763.35 megabytes por segundo de leitura e 1339.09 megabytes por segundo de escrita. Então é muito bom. A diferença entre ela e o HD é muito. Eu fiz uns cálculos aqui que deu do meu, fazendo a comparação, né? O SSD é mais de 26 vezes mais rápido na leitura
e mais de 29 vezes mais rápido na escrita do que o HD. Então isso vai dar um desempenho muito bom para o notebook ou para o seu PC, vai estar melhorando muito o desempenho do seu PC ou do seu notebook. Nos próximos vídeos sobre esse SSD, eu vou estar fazendo a clonagem do sistema operacional do Windows, do meu HD para o SSD, trazer o vídeo aqui para vocês mostrando e vou mostrar o desempenho dele, voltar com o aplicativo para ver a saúde e a leitura e a escrita para ver se vai continuar batendo, porque o SSD tá novo, não tem nada, tá zerado e quero testar ele em uso, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que vale muito a pena você estar comprando o SSD para estar instalando no seu aparelho, e te indico aí esse NX da Kingspec. Vou estar deixando o link na descrição dele e de outros SSD da Asga, também com uma marca muito boa, e outras marcas aí que são muito boas também. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado alguém também a tirar algumas dúvidas, porque algumas dúvidas do vídeo também eram as minhas dúvidas quando eu fui comprar o SSD. Escolha o SSD correto para sua máquina, para você não estar gastando dinheiro aí à toa, beleza? Então vou ficando por aqui, desde já agradeço quem ficou até o final, fique com Deus e fui, valeu!